Então nós acabamos de ver aqui os atributos do ato administrativo e agora nós vamos adentrar então nos requisitos ou elementos do ato. Então vem comigo para a tela aqui. Nós não podemos confundir com requisitos ou elementos. Então as bancas de concurso gostam de misturar os atributos com requisitos. Então cuidado. Os atributos ou características nós usamos para decorar o PATIE, ok? Aqui os requisitos ou elementos do ato nós vamos usar o COFIFOMOB, ok? Nós já vamos ver melhor isso, tá bom? Então veja bem, o Código Civil de 2002 estabelece requisitos de validade do ato jurídico lá no artigo 104. O agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita e não defesa em lei, ok? Esses requisitos vão ser aplicados para o ato administrativo de uma forma um pouco diferenciada, porque o ato administrativo ele é uma modalidade de ato jurídico, ok? Ele não dispensa tais requisitos de validade, mas ele guarda as suas devidas adaptações, ok? Então, os requisitos de validade do ato administrativo estão previstos no artigo 2º da Lei 4.417 de 65. É a lei que trata da ação popular. Quais são os requisitos? Então, nós temos o sujeito competente, a finalidade pública, a forma prescrita em lei, motivo e objeto. É aquilo que a gente chama de COFIFOMOB, ok? Então, está aqui, os elementos do ato nós vamos decorar com o seguinte método, COFIFOMOB. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ok? Então vamos à primeira dela, competência ou sujeito. Ok? Então vamos lá. O que é competência? É um conjunto de atribuições previstas em lei, conferidas a órgãos e agentes públicos para que, em nome do Estado, exprimir a vontade do mesmo por meio de atos administrativos. Então, a competência é um conjunto de atribuições previstas em lei que dispõe tanto órgãos e agentes para exercer as atribuições que são do Estado. Lembra da teoria do órgão, que os agentes agem com impessoalidade em nome do órgão. Ok? Vamos lá, então. Uma característica importante de eu saber aqui, que a competência é um elemento vinculado. Ok? Significa que eu não tenho margem de escolha. Mesmo no ato discricionário, que é aquele ato onde há uma margem de escolha, no elemento competência vai ser vinculado. Ok? Ao final dos elementos, nós vamos fazer análise de uma tabela onde vai ficar mais claro a visualização disso. Tá bom? Mas é importante saber que a competência é sempre vinculada. A competência, ela sempre decorre de lei. Ok? E se não existir competência legal específica, o processo administrativo, por exemplo, deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Artigo 17 da Lei 9784. Ok? Características do elemento competência que nós temos. Nós temos que a competência ela é irrenunciável, ou seja, o agente não pode abrir mão disso. Lembra do princípio da indisponibilidade, que as competências não podem ser disponíveis porque pertencem ao povo. Ok? Nós temos aí a imprescritibilidade, ou seja, não se perde pelo desuso, e a improrrogabilidade. As competências não se adquirem pelo uso. Ok? Mas nós temos exceções à irrenunciabilidade, e cai muito em prova, pessoal. São dois institutos aí que são exceção à irrenunciabilidade. Ok? A primeira exceção que nós temos é aquilo que a gente chama de avocação, e a segunda nós temos de delegação. O que é delegar? Delegar é aquele agente que é superior, delega para quem está abaixo no grau hierárquico, delega a competência. Avocar é o contrário. Avocar é trazer para si. Então, o que acontece? A autoridade superior vai trazer para si, avocar do seu subordinado determinada competência. Geralmente, quando o subordinado não está conseguindo cumprir com um caso mais complexo, então o seu superior vai fazer a chamada avocação. Ok? Tanto a avocação quanto a delegação encontram normatização no artigo 14 e artigo 13 da Lei 9784, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Ok? Dentro da ideia de delegação,
que é aquela onde o superior delega para o inferior. Tanto a vocação quanto a delegação estão relacionados ao poder hierárquico. Nós vamos estudar isso melhor quando falarmos do poder hierárquico. Então, esses dois institutos veremos novamente quando estudarmos o poder hierárquico. Mas determinadas situações não admitem delegar. A primeira situação que não admite delegação é a edição de atos de caráter normativo. Então, atos de caráter normativo não admitem delegação. A segunda situação que não admite delegação é a decisão de recurso administrativo. Então, a autoridade superior ela tem que decidir o recurso administrativo. Ela não pode delegar. E a terceira situação que eu não posso delegar são aquelas matérias de competência exclusiva, ok? Então, se uma matéria determinada é de competência exclusiva de órgão ou de uma autoridade, ela não pode ser delegada, ok? Então, lembre que as competências são irrenunciáveis, mas eu tenho duas exceções, que é a avocação e a delegação, certo? Vamos adiante, então. O segundo elemento do ato que nós temos é a finalidade. Lembre que para cada ato nós temos uma finalidade específica prevista em lei. Ela é sempre um elemento vinculado e o ato administrativo sempre tem que atender à finalidade pública, ou seja, uma finalidade geral. O terceiro elemento do ato que nós temos é a forma. A forma é aquilo que a gente chama de exteriorização do ato. Ela é sempre prevista em lei, portanto, é também um elemento vinculado até mesmo no ato discricionário. Okay? Então, em regra, nós temos aqui, tratando de contratos, em regra, serão sempre escritos. Mas é possível, por exemplo, eu ter um contrato verbal em compras de pequeno vulto, né? Aquilo que a gente chama de compras de pronto pagamento, até R$4.000. Mas posso ter, por exemplo, né, atos administrativos gestuais, visuais, até mesmo sonoros. Por exemplo, né, a luz vermelha de um farol de trânsito é um ato administrativo visual, ok? Outra coisa que eu não posso confundir é que a forma é elemento do ato, formalidade não é, ok? Formalidade não é elemento do ato administrativo, é a solenidade para a prática do ato, é a solenidade de formação do ato, ok? Mas o elemento é forma, certo? E motivo. Motivo é um dos elementos muito cobrado em prova. Então, vejam bem, ó, motivo é a razão de fato ou de direito que autoriza ou determina a prática de determinado ato. Então, vamos, por exemplo, analisar uma situação de fato, uma razão de fato. Ó. A administração pública se depara com uma construção irregular. Ela tem uma razão de fato para atuar. Ela pode, por exemplo, embargar a obra. Seria uma razão de fato, um motivo, né, para ela atuar. O motivo baseado em uma razão de direito, por exemplo, a demissão de um servidor que acumula irregularmente cargos. Nós sabemos, vamos estudar sobre a vedação da acumulação de cargos, né? Então, se há um servidor acumulando cargos de forma ilegal, nós temos aí uma razão de direito para a sua demissão, ok? Aqui é importante nós fazermos a distinção, ó. Então, o motivo e o objeto, no ato vinculado, ele é vinculado, ok? O elemento motivo é vinculado no ato vinculado. Já no ato discricionário, o elemento também é discricionário. Então, o que vai distinguir o ato vinculado do ato discricionário é justamente o motivo e o objeto. São os dois últimos elementos do ato, ok? Importante também eu não confundir motivo com motivação. Motivo é o elemento do ato. Motivação é a exigência da administração manifestar os motivos. Então, é ela dizer quais foram os motivos, né? Por que ela atuou daquela maneira. Então, é manifestar os motivos do ato. Tá? A motivação, então, não se confunde com motivo. Motivo é a razão de fato ou de direito que autoriza a prática do ato. Motivação é a exigência da administração manifestar esses motivos. É dizer por que está atuando daquela maneira. Relacionado ao motivo, nós temos que lembrar da chamada teoria dos motivos determinantes, que vincula a administração pública aos motivos declarados, desde que verdadeiros e legítimos. Então, se a administração pública motiva o ato, ela fica vinculada aos motivos determinantes daquele ato, ok? Mas existem exceções, né? Então, por exemplo,
a nomeação e exoneração do cargo em comissão não precisa ser motivado. Mas se a administração pública motivar, ela fica vinculado à teoria dos motivos determinantes. Outra exceção dos teorias dos motivos determinantes é a chamada predestinação lícita. Quando eu pego determinado bem, mudo a finalidade daquele bem, mas ainda mantenho uma finalidade pública. Exemplo, então, que eu faço uma desapropriação, mas mantenho o interesse público. Então, eu motivo a desapropriação para a construção de uma escola, mas com o passar do tempo eu resolvo fazer um posto de saúde. Então, houve uma mudança de finalidade, mas ainda tem interesse público nessa mudança. Então, é uma exceção à teoria dos motivos determinantes, ok? Então, agora, vejam bem, no cargo em comissão eu não preciso motivar. Ele é de livre nomeação, livre exoneração. Mas a partir do momento que eu motivo, eu fico vinculado à teoria dos motivos determinantes. Tá bom? E o objeto, o último elemento do ato, é o próprio conteúdo do ato ou efeito jurídico imediato. É o resultado prático que o ato produz. Ok? Deve ser moral, lícito, possível e determinado. É elemento vinculado no ato vinculado e é discricionário no ato discricionário. Então, a remoção de um servidor, o objeto é a própria remoção desse servidor. Ok? Aqui nós temos uma visão geral, então, dos elementos, né? Então, vejam bem, nós temos aqui os elementos ou requisitos, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Lembre que apenas os dois últimos é que vão distinguir as espécies de ato vinculado do ato discricionário. Então, no ato vinculado, todos os elementos são previstos em lei. Não há chamada margem de escolha. Já no ato discricionário, nós temos a margem de escolha no motivo e no objeto. Então, um exemplo aqui de ato vinculado, aposentadoria compulsória. O servidor chegou aos 70 anos, né? É obrigatório a aposentadoria. Lembre que nós tivemos alteração, né? A possibilidade aí da aposentadoria compulsória aos 75 anos, desde que previsto em lei complementar. Mas imagine, então, o servidor chegando aos 70 anos, nós temos aqui um ato vinculado. Então, ele é obrigado a se aposentar, porque não há margem de escolha. Já no ato discricionário, é aquele que há uma margem de escolha. Por exemplo, aí, a autorização de um uso de bem público. Determinada associação pede para o prefeito para que feche a rua para fazer uma festa do vizinho, por exemplo. Nós temos aí uma discricionariedade do prefeito analisando o motivo e o objeto dessa autorização de uso do bem público. Ele vai ter aqui o mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade. Okay? Já a competência para autorizar a finalidade e a forma vão estar vinculados, vão estar previstos em lei. Então, ele vai analisar o motivo e o objeto. Okay? Aqui que nós vamos encontrar o seu mérito administrativo, a sua conveniência e oportunidade. Ok? Agora nós vamos entrar na classificação dos atos administrativos. Certo? Então vejam bem, a primeira classificação é quanto à margem da escolha. Importantíssima essa classificação. Então o ato vinculado e o ato discricionário nós encontramos aqui. O ato vinculado é aquele que eu não tenho margem de escolha. O administrador está inteiramente restrito ao enunciado da lei, que previamente permite um único comportamento. Exemplo, o pedido de aposentadoria, quando todos os requisitos estão previstos em lei, a chamada aposentadoria compulsória, as licenças se encontram aqui nos atos vinculados. Já o ato discricionário, embora o administrador esteja submetido ao império da lei, ele tem uma margem de liberdade, um juízo de valor, aquilo que a gente chama de mérito administrativo na situação concreta, ok? Por exemplo, o pedido de autorização do uso do bem público. Ele pode ou não atender analisando o mérito administrativo, a conveniência e a oportunidade. Lembre que no ato vinculado nós encontramos aqui o instituto da anulação, quando é ilegal, e no ato discricionário nós analisamos o mérito, a revogação, ok? Mas um ato discricionário também pode ser ilegal, podendo ser anulado pela administração pública ou pelo próprio Poder Judiciário. Então, lembre que tanto o ato vinculado quanto o ato discricionário pode ser revisto pelo Judiciário questões de legalidade, nunca mérito, certo? Segunda classificação é quanto à estrutura. Nós podemos ter os atos concretos e atos abstratos. O ato concreto é aquele que regula apenas um caso. Exemplo, o ato de nomeação de um servidor.
Ok? Agora imaginem que 300 servidores estão sendo nomeados num diário oficial. Ele vai ser um ato concreto ou abstrato? Continua sendo um ato concreto, ok? Porque está tratando de apenas um caso. Agora, o ato abstrato é aquele que comporta mais de uma aplicação. Exemplo, né? Os atos normativos, um decreto regulamentar, por exemplo. Certo? Quanto às prerrogativas da administração pública, okay? Ou quanto ao objeto. Nós temos os atos de império, os atos de gestão e os atos de expediente. É importante, nós já vimos isso sobre quando falamos em atributos do ato, né? Então, o ato de império é o uso de prerrogativas públicas perante o particular. Exemplo, uma desapropriação de um bem privado. O ato de gestão é aquele ato sem o uso de prerrogativas públicas. Então, há uma igualdade entre a administração pública e o particular. Exemplo, um contrato de aluguel com o particular. Né? Então, o ato de gestão é aquele que não tem o poder de império. E atos de expediente são atos de rotina interna da administração pública. Exemplo, a portaria da nomeação da comissão de licitação, por exemplo. Quanto ao destinatário, nós temos os atos que podem ser gerais ou individuais. Os atos gerais a gente chama de erga omnes, ok? Não tem um destinatário específico. Exemplo, os atos normativos, os decretos regulamentares, ok? O ato individual ou especial, ele tem um destinatário específico. Exemplo, a nomeação de um servidor, a concessão de uma concessionária de serviço público, uma permissão, uma licença para construir, por exemplo, uma licença ambiental, a autorização de um uso de um determinado bem público. Então, tudo são atos individuais. Então, eu não confundo atos gerais com atos individuais, ok? Atos gerais são aqueles atos erga omnes, que não têm um destinatário específico previsto, ok? Os chamados decretos regulamentares. A próxima classificação é quanto à formação. Essa cai muito em prova, apesar de ter uma série de divergências entre as doutrinas, aí, nos exemplos principalmente, mas é um assunto muito cobrado em prova. Nós temos aí quanto à classificação, nós podemos ter um ato simples, um ato complexo e um ato composto. O ato simples é aquele que tem apenas uma vontade. Então vejam bem, é o ato administrativo que decorre de apenas uma única vontade expressa por um único órgão ou agente público. A maioria dos atos são atos simples. Exemplo, uma nomeação, uma exoneração, ok? Uma demissão, são atos simples. Agora, um ato complexo. Há duas vontades, ok? É o ato cuja formação depende de mais de uma vontade, emanada por mais de um órgão. Né? Então, por exemplo, nós temos aí a promoção por merecimento de um desembargador, onde o Tribunal Regional Federal forma a lista tríplice e encaminha para que o presidente da República tome a decisão. É um ato complexo, ok? A FEPESE, que é uma banca aqui de Santa Catarina, ela usa o seguinte conceito, ato complexo é aquele que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos cujas vontades se fundem para a formação de um único ato, ok? Então, nós temos duas vontades individuais, ok? Que vão se fundir na prática de um único ato, ok? Dentro ainda de atos complexos, aqui nós podemos incluir, por exemplo, a aposentadoria, né? Então, onde a administração pública faz o ato de aposentadoria e essa aposentadoria ainda é confirmada por uma análise do Tribunal de Contas, ok? E o ato composto é aquele ato que tem uma vontade principal mais uma vontade acessória, uma vontade complementar. Decorre de uma única vontade emanada por um único órgão ou agente, mas que depende de uma vontade acessória de outro órgão ou agente para lhe dar eficácia ou validade. Imagine que determinado ato depende de um parecer de outro órgão, seria um exemplo. Tá? Então, há uma grande divergência aqui em exemplos, dependendo da doutrina. Mas é importante saber o conceito. Né? Então, ato simples, uma única vontade. O ato composto, duas vontades individuais, né? Autônomas, que vão se fundir num único ato. E o ato composto é aquele que tem uma vontade principal e uma vontade acessória. Ok?
Quanto à imperatividade, nós temos os atos de império e atos negociais, né? Então, os atos de império são aqueles impostos coercitivamente ao particular, independentemente do seu consentimento. Exemplo, nossa desapropriação. O ato negocial é aquele que resulta do consentimento de ambas as partes, ok? Entre o particular e a administração. Uma licença, uma autorização, uma nomeação, onde há uma negociação aí, há uma horizontalidade na relação, ok? Quanto aos efeitos dos atos, nós temos aí os atos ordinários, constitutivos, declaratórios e enunciativos. O ato ordinário é destinado aos servidores públicos, emana do poder hierárquico de abrangência interna. Então, atos ordinários são aqueles atos internos da administração pública. Por exemplo, uma circular, um despacho, uma portaria, são atos que vão organizar a administração pública. O ato constitutivo, a administração cria, modifica e extingue direitos. Exemplo aí, um ato constitutivo, uma permissão de uso do bem público, uma permissão de serviço público, uma autorização de uso do bem público é um ato constitutivo, onde a administração pública cria, modifica ou extingue direitos. O ato declaratório é aquele onde a administração pública apenas reconhece um direito já existente. Então, por exemplo, uma licença para construir. Preenchidos os requisitos para uma licença para construir, então a administração pública apenas reconhece, então ela declara, né, o direito, ela reconhece o direito de construção através de uma licença, por exemplo. Já o ato enunciativo, a administração pública atesta ou reconhece uma situação de fato ou de direito. São as chamadas certidões ou atestados, até mesmo pareceres. Então, por exemplo, se eu acesso determinado portal municipal e retiro uma certidão negativa tributária, a administração pública está atestando, reconhecendo que eu não tenho nenhum problema tributário com aquele ente federativo. Ok? Agora nós vamos chegar num assunto importantíssimo aí para fins de prova, que são as formas de extinção do ato administrativo, certo? Nós temos aí, 3 formas de extinção. Uma forma, a última forma, ela tem uma subclassificação. Mas, olha só, a primeira forma de extinção é o cumprimento dos seus efeitos. O ato jurídico, o ato administrativo, que é um ato jurídico, cumpriu os seus efeitos, ele vai ser, então, extinto. Então, vejam bem, cumprimento dos seus efeitos. O ato exaurido, exemplo, né, um despacho de férias, com o posterior gozo de férias pelo servidor, é um ato exaurido, um ato que cumpriu o seu efeito, então ele está extinto. Ok? A segunda forma de extinção é o desaparecimento do sujeito ou desaparecimento do objeto da relação. Imagine, né, que um servidor público foi nomeado e esse servidor público vem a falecer. Nós temos a extinção da nomeação pelo desaparecimento do sujeito, pelo seu falecimento. Agora, a extinção do objeto da relação. Imaginem que determinado bem particular foi tombado pelo patrimônio público. E esse bem pega fogo e esse bem se perde. Nós temos aí, né, o desaparecimento do objeto da relação, né, com a extinção do bem pelo seu perecimento, ok? Essas duas não são muito cobradas em prova. A que é mais cobrada em prova é a retirada do ato. A retirada é a extinção do ato administrativo decorrente da edição de outro ato jurídico, de outro ato administrativo, ok? Agora nós vamos estudar as subespécies de retirada, ok? A primeira delas é a renúncia. O que é a renúncia? A renúncia é a extinção do ato quando o beneficiário abre mão da vantagem que lhe foi concedida. Exemplo, eu tenho aí um permissionário de serviço público que resolve, então, romper o contrato com a administração pública. Não quer mais ser permissionário, ok? A segunda forma que nós temos de extinção é a cassação. O que é a cassação? É quando o destinatário deixa de cumprir com os deveres de manutenção do ato. Então, há aqui um descumprimento das cláusulas de concessão. Imaginem que nós temos aqui a cassação de uma licença para funcionamento de determinado hotel por mudança de atividade sem que essa mudança tenha sido informada à administração pública. Então, o destinatário passa a descumprir, né, com os seus deveres daquele ato administrativo, então nós vamos ter a extinção do ato por cassação. A administração pública vai cassar aquele ato administrativo. A terceira forma é a chamada caducidade. O que é a caducidade? Cai muito em prova, pessoal, caducidade.
Caducidade do ato, pessoal, não confunda aqui, ó, existe a caducidade do ato e caducidade da concessão de serviço público. Não é a mesma coisa. Estamos falando aqui, ó, da caducidade de ato administrativo. O que é a caducidade? É a superveniência de uma nova lei que torna inadmissível a situação antes permitida pelo direito e outorgada por um ato administrativo. Então, imagine que determinado particular recebe a permissão de explorar um parque de diversões, mas posteriormente vem uma nova lei e torna incompatível com a lei de zoneamento. Nós temos aí a chamada caducidade por uma superveniência de lei nova, ok? A contraposição ou derrubada é a próxima forma que nós temos da extinção do ato. O que é a contraposição derrubada? O ato é extinto em razão da prática de um ato antagônico, ou seja, um ato oposto ao primeiro. Então, nós temos um primeiro ato que seria a nomeação, o ato antagônico é a sua exoneração. Ok? Então, a contraposição são dois atos antagônicos, um que extingue o outro. A anulação nós já vimos, né? A anulação é a extinção do ato quando ele é ilegal ou ilegítimo. Os seus efeitos são ex tunc, ou seja, há uma retroação desse ato até a sua origem. Lembre que a administração pública tem prazo para anulação. Ela tem 5 anos para anular atos ilegais, salvo má-fé. Lembre também que a anulação pode ser feita pela própria administração pública através da autotutela ou pelo Poder Judiciário mediante uma provocação, certo? E a nossa próxima forma é a revogação, que é a próxima forma de extinção. O que é a revogação? É a revogação, né, é a extinção do ato por razões de conveniência e oportunidade. Trata-se da análise do mérito dentro da competência discricionária. Lembre que a revogação é feita somente pela própria administração e os efeitos são ex nunc, para frente. Então, a partir do ato para frente, respeitando, então, direitos adquiridos. E, por fim, ó, muito cobrado em prova, o que eu não posso revogar? Ok? Lembre que revogação o judiciário não pode fazer, né? A salvo os seus próprios atos. Ok? Então, o que eu não posso revogar? Eu não posso revogar um ato vinculado, porque ele não pode ser revogado, já que todos os seus requisitos estão previstos em lei. Atos vinculados somente podem ser anulados por ilegalidade, mas nunca revogados. Ok? Cuidado, isso cai muito em prova esse primeiro aqui. Atos que geram direitos adquiridos não podem ser revogados. Lembre que a revogação respeita direitos adquiridos. Atos exauridos que já produziram efeitos também não podem ser revogados porque já foram extintos. Atos enunciativos que apenas declaram determinada situação, por exemplo, uma certidão negativa, ele não pode ser revogado porque ele apenas está atestando um direito a uma situação. E atos preclusos num procedimento administrativo também não podem ser revogados. Imagine um procedimento de licitação que eu tenho a fase interna, onde eu publico, eu confecciono o edital da licitação, publico ali a portaria da comissão de licitação, e depois eu tenho a chamada fase externa com a publicação do edital de licitação já no Diário Oficial. Na fase externa eu tenho então a publicação, depois eu tenho a fase de habilitação e julgamento das propostas, e depois, no fim, a publicação do resultado com a homologação e a adjudicação. Imagine que eu estou lá na fase de julgamento das propostas e eu resolvo, então, a revogar aquela portaria nomeando a comissão de licitação. Eu não posso fazer isso, porque esse ato já é precluso dentro do processo. O que eu tenho que fazer? O máximo que eu poderia fazer é anular todo o processo se eu encontrasse uma ilegalidade. Mas eu não poderia, eu já estou lá na fase de julgamento, eu não poderia revogar a portaria de comissão de licitação, porque esse ato já precluiu. Ok? Então, aqui estão as formas de revogação, de extinção do ato administrativo, né? As mais cobradas nós vimos ali, que nós temos aí a cassação, a caducidade, a anulação e a revogação. As mais importantes e as mais cobradas. Cuidem principalmente de anulação e revogação. Cuide de todos os detalhes. E aquilo que eu não posso revogar. Abraço e até a próxima aula.